A coluna política do jornal O Estado de São Paulo, em sua edição de hoje, abre com a seguinte nota. É a primeira nota da coluna política do jornal O Estadão, de hoje, segunda-feira. O PT corre o risco de repetir a pior performance da história do partido em eleições municipais desde a redemocratização, marca de 2020, e novamente não eleger nenhum prefeito nas 26 capitais estaduais do país. Nós temos 27 unidades da federação, são 26 estados e o Distrito Federal. Lá no Distrito Federal não tem eleição municipal. Prossegue a nota do Estadão. Dados da última rodada de pesquisas Quest mostram que a sigla, o PT, tem potencial de ir para o segundo turno em 4 capitais: Goiânia, Teresina, Fortaleza e Porto Alegre. Mas as intenções de voto revelam um cenário de derrota em todos esses confrontos diretos no segundo turno. Abre aspas. Apesar do retorno do presidente Lula ao poder, o antipetismo segue forte e resiliente no Brasil. O PT continua com dificuldades em avançar sobre o eleitorado que votou no ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022. Fecha aspas. Analisa o cientista político Murilo Medeiros, da Universidade de Brasília. Esta é a nota que abre a coluna política do jornal O Estado de São Paulo, nesta segunda-feira. Luiziane Lins, a deputada federal, ex-prefeita de Fortaleza, dizem alguns, está convencida de que o ministro Camilo Santana está fazendo gestões para boicotar a candidatura de Valdemir Catânio a prefeito de Caucaia. E está a Luiziane menos inibida em defesa da candidatura do capitão Wagner em Fortaleza, onde ela estará presente, se ele for para o segundo turno, para fazer campanha, sobretudo se o seu concorrente for o candidato do PT, Evandro Leitão. Estão dizendo que alguns setores da prefeitura de Caucaia ainda não entraram na campanha de Catânio. E isso é atribuído à intervenção de Camilo Santana, que foi o vetor principal para as adesões que recebeu o candidato Naumi Amorim do PSD. Inclusive, o MDB do Eunício Oliveira, motivado pelo ministro Camilo Santana, apresentou, inclusive, o candidato a vice de Naumi Amorim em Caucaia, para derrotar o Catânio, que a derrota do Catânio significa também uma derrota de Luiziane Lins, que tanto almejam Camilo e José Guimarães, além de outros petistas. Depois que o capitão Wagner levantou a hipótese de André Fernandes e Evandro Leitão estarem se ajudando para ambos irem para o segundo turno na disputa pela prefeitura de Fortaleza,
outras vozes se levantaram no mesmo sentido. Segundo o capitão Wagner, Evandro Leitão gostaria de disputar o segundo turno com André Fernandes, porque as pesquisas indicam que André Fernandes, no segundo turno, será derrotado por qualquer candidato. Pois bem, nesse sentido, Ciro Gomes apareceu nas redes sociais corroborando com o discurso de Wagner sobre o alinhamento do PT com o PL, apontando que o representante de Evandro Leitão, no acordo com André Fernandes, é o ex-secretário dos governos Cid Gomes e Camilo Santana, Arialdo Pinho, por sinal, o primeiro amigo, até bem pouco, do próprio Ciro Gomes, que num determinado momento, quando era dono do Beach Park, deu inclusive o emprego a Ciro Gomes. Vamos ver, vamos ouvir e ficar atento ao que diz Ciro Gomes neste vídeo. Do lado, você tem combinadíssimos, inclusive com fluxo de dinheiro. Esses babaca pensam que eu não sou o Ciro Gomes, que não conheço o ramo. Com fluxo de dinheiro, Arialdo Pinho, eu te conheço, cidadão, né? Passando o Evandro com o, olha quem? André Fernandes. Recupere no YouTube o debate e veja o jogo combinado dos dois. Por quê? Porque o Evandro e o Camilo, tem pesquisa, como nós temos também, que o André Fernandes não aguenta um segundo turno em que ele seja confrontado, seja com quem for. Porque todo mundo vai mostrar a maluquice que esse cara representa, o estelionato que esse cara representa, sabe, a mentira de que o cara é antissistema, sendo um cara do esquema do Bolsonaro, que é rachadinha, roubalheira, etc, etc. Não que ele tenha isso, não que ele esteja na rachadinha e na roubalheira ainda, mas que está fazendo trama com o Evandro, já indica a desonestidade. Então, cadê a esquerda? Sim. Bom, vocês notaram que o Ciro diz, Arialdo Pinho, te conheço, cidadão, e conhece bem, realmente. Arialdo Pinho era um dos arrecadadores do Cid Gomes e do Camilo Santana. Ele, Quintino Vieira e um outro ou dois outros, que ainda não se tem confirmação, mas esses dois sim, ele, Arialdo, e o Quintino Vieira, que era o homem da superintendência de obras que o Elmano exonerou. Ciro diz, eu te conheço e conhece mesmo, né? Bom, o que tem por trás disso, só Deus sabe. Esta semana será pródiga, esta semana que começou ontem, né, domingo, esta semana será pródiga de pesquisas sobre a sucessão municipal na capital cearense. Teremos pesquisas para atender, quem sabe, aos interesses políticos de todos os candidatos, pois até instituto especializado em questões econômicas vai aparecer. Até instituto especializado em questões econômicas vai aparecer fazendo pesquisa para a eleição de prefeito de Fortaleza. Porém, temos umas 5 pesquisas para sair esta semana. Porém, apenas 2 mexerão de fato com a corrida eleitoral. O Instituto Quest já está com o seu pessoal em campo desde ontem, domingo 22, ouvindo os eleitores fortalezenses para que os dados coletados possam ser publicados pela TV Verdes Mares na quarta-feira, na próxima quarta-feira, dia 25. O Quest publica sua pesquisa, que já está sendo feita desde ontem
será publicada na quarta-feira, depois de amanhã, dia 25. Por seu turno, o pessoal do Instituto Datafolha, contratado pelo jornal O Povo, vai a campo a partir de hoje. Se já não foi, a partir de hoje, o pessoal do Datafolha está em campo, nesta segunda-feira, dia 23, para que a publicação desta pesquisa seja feita também no dia 25, quarta-feira. Os dois institutos publicarão, provavelmente, suas últimas pesquisas nesta campanha eleitoral, porque nós estamos na penúltima semana. A próxima semana será a última da campanha eleitoral deste ano, no primeiro turno. Em Fortaleza e em Caucaia, sem dúvida, a campanha prosseguirá, porque nesses dois municípios poderão ocorrer segundo turno. Com certeza, em Fortaleza e Caucaia, ocorrerão segundo turno. E aí, os dois candidatos mais votados no dia 6 de outubro continuarão fazendo campanha, porque a votação no segundo turno é no último domingo de outubro, dia 27. Os dois institutos têm metodologias diferentes. Portanto, os percentuais de cada candidato que serão apresentados na próxima quarta-feira, poderão ter um pouco de diferença de um para o outro, por conta da metodologia. Também o fato de um dia de diferença nas entrevistas, óbvio que pode dar alguma alteração no resultado, embora essas diferenças não sejam tão significativas. As duas pesquisas já não deixarão dúvida quanto à realização do segundo turno e provavelmente quanto aos candidatos que irão para o segundo turno. Lembrando que, como eu disse na semana anterior, quando essas duas pesquisas, as pesquisas desses dois institutos motivaram uma alteração na campanha eleitoral, numa semana pode apresentar algumas diferenças. Os eleitores podem mudar as suas intenções de voto de um dia para o outro. E aqui vale lembrar que uma determinada campanha, né, para prefeito de Fortaleza, disputada entre Ciro Gomes e Edson Silva, o radialista Edson Silva, que naquele momento era do PDT, que hoje é o PDT do Ciro. Edson Silva, que era radialista, muito conhecido aqui na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, foi candidato a prefeito de Fortaleza, concorrendo com Ciro Gomes. E o Ciro Gomes era o candidato do governador Tasso Gereissati, que estava na metade do seu primeiro governo. Isto nos idos de 1990. Edson Silva foi apoiado, candidato do PDT, foi apoiado por Amarílio Macedo e alguns outros empresários que, já naquele momento, tinham abandonado o grupo que elegeu Tasso Gereissati governador. Foi uma disputa bem acirrada, que durante muito tempo as pessoas em Fortaleza ficavam comentando que
tinha havido um garfo. O Edson Silva teria sido garfado, a eleição teria sido tomada, o que realmente não é verdade. O que houve realmente foi que, na semana final da eleição, o governo Tasso Gereissati, o governo do Estado, entrou com força na campanha, fez do Conjunto Ceará um brinco. O conjunto estava realmente nascendo, mas já tinha lá uma grande população, e essa população aderiu à candidatura do Ciro. Ciro foi eleito pela força do eleitorado do Conjunto Ceará. Daí dizer-se que a eleição havia sido tomada. Mas foi uma grande força de ações do governo Tasso Gereissati naquela região de Fortaleza, que deu uma maioria pequena, muito pequena, para a vitória do Ciro Gomes. Isso é um exemplo de que uma eleição municipal, sobretudo municipal, porque ali o território, apesar de Fortaleza ser uma cidade grande, muito grande até, mas é um dos 184 municípios do estado. Você conhece aqui uma boa parte do eleitorado. Portanto, a qualquer momento, uma ação política de governo, quando eu digo governo, pode ser o federal, o estadual ou o municipal, pode alterar a vontade do eleitor. Ao meio-dia de hoje, os professores Clésio Arruda, Fernando Veras e João Paulo Bandeira vão estar analisando as propostas apresentadas pelo candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão. Evandro Leitão já foi convidado, comunicado da realização do programa de hoje, para que ele, a sua assessoria, possa assistir, e amanhã ele está habilitado a fazer comentários sobre a avaliação que os professores fizeram sobre o seu plano de governo. A avaliação vai ser feita hoje e amanhã, já conhecendo a avaliação feita pelos professores. Evandro Leitão é o convidado para vir ao estúdio da TV da Transparência e comentar esta avaliação. Lembrando que os dois primeiros candidatos, cujas propostas foram avaliadas aqui, André Fernandes e Capitão Wagner, não vieram. Os professores apontaram inconsistências nos programas deles, propostas mirabolantes, consequentemente inexequíveis. Talvez por isso, sem argumento para contestar a avaliação dos professores, eles não compareceram. Esperamos que o Evandro Leitão, se realmente foi o autor das propostas de governo que estão registradas na Justiça Eleitoral, tenha argumentos para, se a avaliação dos professores apresentarem algumas consistências no seu projeto, ele contestá-las e justificá-las. No sábado, nós mostramos aqui um vídeo em que a deputada estadual Lia Gomes diz estar saindo da sede do Ministério Público Estadual, onde fez acusações contra o seu colega deputado Oscar Rodrigues, de que ele cometeu atos ilícitos e, por isso, recebe dinheiro como aposentado por invalidez da Universidade Vale do Acaraú. Vamos ouvir o que diz a deputada Lia. Olá, pessoal. Acabei
saí aqui do Ministério Público, onde eu protocolei uma notícia crimes contra o senhor Oscar Rodrigues, candidato aqui a prefeito de Sobral. Eu trago aqui vários documentos que desmentem as versões que ele vem apresentando. O Oscar, desde 2003, ele vem apresentando atestados, são vários atestados, não é um, nem dois, nem três, são vários atestados de um psiquiatra que atesta que ele tem o mal de Alzheimer. Quer dizer, ele seria um caso a ser estudado, porque ele tem atestado de 20 anos, em que ele diz que tem Alzheimer, e ele continua trabalhando normalmente. Quem conhece uma pessoa de Alzheimer sabe que após poucos anos, a pessoa vem a falecer porque é uma doença incurável e progressiva. E eu vi recentemente um vídeo do deputado Moses, dizendo inclusive que vai me processar. Eu solicito, deputado, que você me processe e prove aonde é que eu estou falando alguma coisa que não seja verdade. O senhor, ao contrário, fez um vídeo tentando enganar a população. O senhor quis dizer que o seu pai tem tempo de serviço para se aposentar e que ele contribui há mais de 50 anos pelo INSS. Mas o senhor sabe, e tenta confundir a população, que o Estado, quem se aposenta pelo Estado, como é o caso do seu pai, não é pelo INSS, e sim pelo Sistema de Previdência do Governo do Estado do Ceará. Portanto, ele não tinha como se aposentar, seu pai não tem Alzheimer. O segundo documento que o senhor apresentou para o portal Sobralense é também onde lá o senhor manda colocar dizendo que é um desmentido do governo do Estado. Também não é verdade. Esse documento que o senhor apresentou lá para o Sobralense, ele é um documento onde o governo do Estado cancela a aposentadoria do seu pai. Sabe por quê? Porque ele não compareceu à perícia para ser examinado pela junta médica e provar que ele não tem Alzheimer. Então, para vocês, deputado Moses, deputado Oscar, só restam duas alternativas. E eu quero aqui dizer para o povo de Sobral que quem pensar em votar no Oscar só tem duas alternativas. Ou vocês assumem que ele mente, frauda atestados há mais de 20 anos por Alzheimer para receber dinheiro da uva sem dar aula, ou vocês assumem que mentiram e, portanto, o senhor Oscar está funcionando bem da cabeça. Escolham qual é a opção que vocês querem. Ou vocês mentiram, ou realmente o Oscar Rodrigues apresenta um quadro de demência e não tem condição de governar a nossa Sobral. Bom, é verdade que a intenção da deputada Lia Gomes em fazer essa publicação diz respeito à eleição municipal lá em Sobral. A campanha lá em Sobral, que todos os aliados dela esperavam que fosse fácil a sucessão do irmão dela, que é o Ivo Gomes. Ele apresentou como candidata à sua sucessão a ex-governadora Isolda Sela, uma senhora respeitável em Sobral, no estado, principalmente em Sobral, né? Onde ela foi criada, tem a sua família toda é de lá, mas a campanha não está sendo fácil. Aliados próximos, até ontem, o final de semana, diziam que se a eleição fosse no final de semana, ela perderia a eleição para o Oscar Rodrigues, que é deputado estadual. Então, esse vídeo, a finalidade primeira é a da política paroquiana. Mas nós vislumbramos uma outra situação. A deputada Lia faz uma acusação muito grave. Nós já dissemos isso aqui desde a semana passada, quando veio à tona essa situação da aposentadoria por invalidez do senhor Oscar Rodrigues como professor da Universidade Vale do Acaraú, UVA. Isso ocorreu em 2004. Nessa época, o Oscar Rodrigues, sobretudo o seu filho,
que é o deputado federal Moses Rodrigues, eram aliados dos irmãos Ferreira Gomes, lá em Sobral. O deputado federal Moses Rodrigues é funcionário da Guarda Municipal de Sobral. E quando Cid Gomes foi prefeito de Sobral, ele foi guindado à chefia da Guarda, era pessoa de confiança do prefeito prefeito Cid Gomes. Perdoe aqui o equívoco, Ciro, mas Cid Gomes é que foi prefeito de Sobral. Ciro não foi prefeito de Sobral, Ciro foi prefeito de Fortaleza. Pois bem, o Moses Rodrigues, filho do Oscar, o Moses é deputado federal, era pessoa da confiança do prefeito Cid Gomes. Romperam depois e isso já havia ocorrido, a aposentadoria por invalidez do Oscar Rodrigues. Todos eles sabiam. E ninguém falou nada. Agora, em plena campanha, é que o fato veio à tona. Em 2015, já também por conta de campanha eleitoral, alguém teria denunciado à UVA que Oscar Rodrigues não poderia estar aposentado por invalidez porque ele trabalhava normalmente nos seus negócios, inclusive na universidade que ele tem lá em Sobral, com ramificações em outras localidades do estado do Ceará e fora do Ceará. Ele trabalhava normalmente e era candidato, inclusive, a prefeito, já foi candidato a prefeito, depois foi candidato a deputado estadual e ele exerce o mandato de deputado estadual. Por isso, ele não poderia estar gozando de uma aposentadoria por invalidez. Olha, ele foi aposentado por invalidez em 2004. O processo ocorreu, o processo de aposentadoria de um servidor público, não é? Tem lá os seus ditames normais, o processo correu normalmente na UVA, Universidade Vale do Acaraú, que nasceu com uma faculdade de contabilidade e economia. Portanto, capaz de avaliar esse processo de aposentadoria. O processo tramitou normalmente, foi aprovada a aposentadoria, mandaram para o Tribunal de Contas do Estado todas as aposentadorias de servidores do Estado do Ceará têm que ser registradas pelo Tribunal de Contas do Estado. Em 2005, esse processo foi para o Tribunal de Contas do Estado. Homologada a aposentadoria em 2004, só agora, 20 anos depois, em meio a uma tensão política no município de Sobral, a situação veio à tona. Eu fiz um comentário recente, está lá no blog do Edson Silva, falando em conivência, porque houve sim conivência, inclusive dos que hoje estão a denunciar essa imoralidade, aposentadoria por invalidez. A deputada Lia Gomes é médica. Foram colegas dela que garantiram a aposentadoria por invalidez do hoje deputado estadual Oscar Rodrigues. Você só tem como se aposentar por invalidez se os médicos no estado, uma junta médica, comprovar
que a pessoa realmente está inválida. Portanto, a deputada Lia Gomes, embora possa não estar exercendo a medicina, ela tem o seu registro no Conselho Regional de Medicina e já deveria ter feito a denúncia contra os seus colegas que cometeram ou que foram coniventes deste crime, a aposentadoria por invalidez do hoje deputado estadual Oscar Rodrigues. Se ainda não o fez, é tempo de fazer para, deputada, a senhora não ser acusada de conivente. Está falando apenas em queixa-crime contra o deputado federal, porque disse que a senhora comentou, falou inverdades. Não, a senhora tem o dever de cobrar do Conselho Regional de Medicina providências contra esses seus colegas que atestaram inveridicamente a invalidez do deputado Oscar Rodrigues. Também a senhora tem o dever de reclamar providências da Assembleia Legislativa, chamando o Conselho de Ética da Casa a examinar esse crime do deputado Oscar Rodrigues. Isso fere mortalmente o decoro parlamentar. A senhora tem o dever, tanto de, se já não foi, ao Conselho Regional de Medicina, quanto reclamar uma ação do Conselho de Ética do Poder Legislativo cearense. Mas, infelizmente, os escândalos aqui envolvendo políticos cearenses não ficaram encerrados com esse aí da aposentadoria por invalidez do deputado estadual Oscar Rodrigues. Chegou à redação da TV da Transparência e do blog do Edson Silva, no fim de semana, um vídeo curto, realmente, em que mostra uma negociação, uma conversa feia, nojenta para quem gosta de coisas sérias, para os políticos que gostam de coisas sérias, que agem com seriedade, esse encontro que aconteceu lá no Ministério da Educação, envolvendo a senadora suplente Janaína e o próprio ministro da Educação, Camilo Santana, com a participação do deputado federal José Guimarães, enoja os políticos sérios do estado do Ceará e do Brasil. Vamos ver esse vídeo. É rápido, prestem atenção, o vídeo é rápido. Nós podemos até repetir, mas não gostaríamos de repetir porque é uma imoralidade. Vejamos. Eu vi o que está fazendo, eu vi aqui. Melhorar. Foi. Essa é a melhor revenda, só vê com uma notícia boa. Tem que encaminhar para sair fora. Tu já se cadastrou no sistema, que é uma burocracia. Já cadastrado. Pois me manda o seu cadastro, que é o seguinte. Atentaram bem para isso?
o ministro com a revista, mostrando lá, só tem notícias boas, né? Coisa boa. O ministro gosta de ser elogiado. O ministro gosta de ser elogiado. Isso ele já tinha, essa mania ele já tinha aqui, enquanto governador do estado. Se não elogiasse, não era amigo do ministro. Veja bem. E aí a senadora suplente diz, você já tem registro aqui na comunicação do governo federal? Ah, até, é porque isso é complicado e tal. Pois me mande que nós vamos providenciar aqui. Vejam bem qual a situação dos nossos políticos na República Federativa do Brasil. Dá para enojar ou não? Lamentavelmente, vamos nos despedir com esse vídeo, mas continue conosco aqui na TV da Transparência,